Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula prática da disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem. Esta é a aula prática de número 2, em que nós vamos desenvolver técnicas relacionadas ao curativos em diversos tipos de lesão, bem como vamos aprender a realizar curativo em catéter venoso central, e também em drenos cirúrgicos. E você vai conseguir compreender que a realização desses curativos depende muito da finalidade pelo qual ele deve ser realizado. Então, você vai compreender que em uma lesão ou uma ferida limpa, que não tem muitos micro-organismos, deve ser realizado de uma maneira muito diferente de uma ferida que nós consideramos contaminadas, ou então da realização de curativos em catéter venoso central. Você vai perceber que o tipo de substância utilizada vai fazer toda a diferença na realização da manutenção da integridade da pele das diferentes lesões. E quando houver a necessidade de se quantificar a quantidade de exudato, ou então que nós chamamos de secreção, que é o líquido que extravasa de um dreno, por exemplo, nós vamos utilizar uma bolsa coletora para facilitar nesse processo de mensuração do débito, ou seja, da quantidade que é eliminada desse dreno. Portanto, os objetivos propostos para essa nossa aula prática são conhecer e aplicar os cuidados de enfermagem relacionados às técnicas de curativo em lesões e drenos, aprender a técnica da realização de curativos em catéter venoso central e dreno de Penrose, bem como compreender a técnica para diminuir a colonização microbiana da pele adjacente ao orifício de inserção do catéter e sua consequente migração para a superfície extraluminal. E dessa forma, então, contribuir para a redução dos casos de infecção do catéter, tá? E da corrente sanguínea relacionada ao cateterismo venoso central, tá? Que você vai entender de que maneira isso acontece. Portanto, primeiramente, é importante compreender como se dá, então, esses tipos de curativo e, principalmente, quais os materiais que iremos utilizar. Nesse sentido, os curativos em lesões, basicamente, utilizam um soro fisiológico, um detergente, no caso de haver sujidade muito aparente, e toalha, além de bandeja e um kit de curativo, como pinça anatômica, dente de rato, a kosher e a Kelly. Quando eu falo de detergente, existem detergentes, por exemplo, clorexidina, né? É um tipo de detergente, no caso, a clorexidina desgermante, é indicada para esse tipo de limpeza em lesões que aparentemente estão extremamente sujas e, em alguns momentos, contaminadas, e essa limpeza precisa ser realizada com água corrente ou, então, uma grande quantidade de soro. Portanto, para a realização dos curativos, é necessário também que se faça o uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, o jaleco, a luva de procedimento, em alguns momentos, em algumas situações, utilizar a luva estéril quando não houver o kit de curativo, tá? Bem como a utilização de máscara e óculos. Gases estéreis, solução fisiológica numa concentração de 0,9%. Geralmente utilizamos uma quantidade de 250 ml ou então ampolas de soro. E agulha de calibre 40 por 12 para facilitar para facilitar no jato desse soro com esse tipo de agulha para forçar então o jato. O curativo, ele nada mais é do que um meio terapêutico que consiste na limpeza
e a aplicação de uma cobertura estéril de uma ferida quando necessário, com finalidade de promover rápida cicatrização e prevenir que esse tipo de lesão se contamine ou desenvolva, então, um processo infeccioso. Portanto, o curativo precisa restabelecer condições básicas para que o processo cicatricial aconteça de maneira adequada. Entretanto, existem vários tipos de feridas com relação ao conteúdo microbiano. O que isso quer dizer? Conteúdo microbiano tem relação com a proliferação e a quantidade de bactéria no local da ferida. Portanto, nós temos feridas consideradas limpas, contaminadas, limpas contaminadas, ou então feridas contaminadas ou infectadas. Qual a diferença entre elas? A ferida limpa é uma ferida que possui condições assépticas sem micro-organismos, ou seja, é uma lesão então que não apresenta sinais inflamatórios ou infecciosos e, portanto, segue a evolução do processo cicatricial de maneira adequada. Então aqui nós temos uma incisão cirúrgica que aparentemente não apresenta sinais infecciosos ou inflamatórios, portanto é uma incisão cujas bordas foram então aproximadas e, portanto, estão desenvolvendo o processo cicatricial de junção das bordas. E aqui nós temos uma ferida com uma extensão maior, entretanto, com tecido de granulação, que você vai aprender mais à frente, que é considerado um tecido saudável, ou seja, faz parte do processo cicatricial. Portanto, não é considerada uma ferida com presença significativa de micro-organismos patológicos, que são organismos capazes de desenvolver infecção, um processo, então, de colonização exacerbada. Temos a ferida limpa contaminada. A ferida limpa contaminada é uma ferida que tem um tempo inferior a 6 horas entre o trauma, ou seja, a situação em que fez o desenvolvimento da lesão, e o atendimento, sem contaminação significativa. É um ferimento que aparentemente existe sujidade, ela está contaminada em decorrência do próprio trauma. Entretanto, não desenvolveu, não apresentou sinais inflamatórios e infecciosos, portanto, a limpeza deve ser imediata e a realização do curativo deve acontecer na sequência. A ferida contaminada já é uma lesão que tem um tempo maior que 6 horas, às vezes aconteceu uma demora no processo da procura pelo atendimento, portanto, já existe sinais infecciosos e inflamatórios, existe uma quantidade muito grande de sujidade e, principalmente, o desenvolvimento desse processo, então, infeccioso, ou seja, a multiplicação de micro-organismos capazes de desenvolver infecção. Temos a ferida infectada. Esse tipo de ferida já tem estabelecido agentes infecciosos no local, com evidências de intensa reação inflamatória e destruição tecidual. Ou seja, o processo infeccioso ele está evoluído e, portanto, há destruição do tecido. O tecido que vem sendo desenvolvido pelo processo cicatricial não está acontecendo de maneira saudável, uma vez que os micro-organismos acabam se proliferando de tal forma que impede que esse tecido ele continue a sua evolução. Portanto, nós temos uma grande quantidade de exudato purulento, ou seja, presença de pus, como nós
costumamos chamar, bem como a presença de tecidos desvitalizados, tecidos mortos, justamente por conta da presença muito grande de bactérias que impede que esses tecidos se mantenham saudáveis. Para isso, existem diversos tipos de curativo. Nós temos o curativo semi-oclusivo, em que é necessário realizar uma cobertura parcial. Então, nós podemos fazer o curativo por meio de gaze, mas também podemos utilizar alguns materiais que possuem uma permeabilidade entre a lesão e o meio externo, promovendo aí a manutenção da umidade sem que haja o ressecamento dessa lesão e então proporcione condições favoráveis para o desenvolvimento da lesão. Já o curativo oclusivo é quando você tem então a oclusão total da lesão com gaze e uma cobertura secundária, ocluindo então totalmente esse curativo. Principalmente lesões que estão contaminadas ou infectadas, né, com uma grande quantidade de exudato e que precisam ser, às vezes, ocluídas. Entretanto, é adequado que sempre se mantenha um curativo semi-oclusivo para manter a umidade e um equilíbrio entre a umidade e o ressecamento do tecido. Curativo oclusivo, geralmente nós realizamos em outras situações em que você tem um sangramento muito ativo, às vezes precisa comprimir aquela região, tá? E aí nós optamos pelo curativo totalmente oclusivo. Nós temos o curativo compressivo, que é uma mistura, né, uma junção do curativo oclusivo com uma compressão local, ou seja, exercer uma força local com o intuito de cessar principalmente sangramentos intensos. Favorecer o processo então de coagulação e minimização do sangramento que se mantém intenso. Já o curativo aberto é um curativo, então, que deve ser realizado em lesões bastante superficiais, por exemplo, escoriações ou até mesmo suturas, né, após um procedimento cirúrgico, em que as bordas dessa incisão já estão juntas, já mantendo o processo cicatricial, portanto não há necessidade de ocluir esse tipo de lesão. Alguns materiais são necessários para o desenvolvimento desses curativos, tanto que existem kits, que nós chamamos de kit de curativo, já disponibilizados para esse tipo de procedimento. Esse tipo de kit tem, enquanto composição, 4 tipos específicos de pinça. Então, nós temos a pinça kosher, a dente de rato, a pinça Kelly e a pinça anatômica. A pinça kosher e a dente de rato são utilizados para retirar o curativo anterior, enquanto que a pinça Kelly e a anatômica auxiliam a confecção do novo curativo. Por que a diferença dessas duplas de pinça? Porque tanto a kosher como a dente de rato possuem em sua proeminência, ou seja, na região distal da pinça, quelíceras, ou seja, uma estrutura pontiaguda que facilita a retirada do curativo já existente, enquanto que no momento da confecção do meu novo curativo, eu preciso utilizar pinças que tenham então uma ponta distal lisa, para que não haja
para que facilite o processo da realização do curativo e não enrosque, né? Essa ponta não enrosque, principalmente nas gases e no momento da realização da cobertura e da confecção do curativo. Portanto, basicamente, esses dois tipos de conjunto de pinças são utilizadas no processo da realização do curativo. Portanto, neste momento nós vamos desenvolver a técnica da realização do curativo em feridas limpas e posteriormente damos continuidade ao conteúdo programado. Primeiramente, nós devemos separar o material e explicá-lo ao paciente. Uma vez que nós precisaremos expor determinada região do paciente para a realização desse curativo. E para isso a gente precisa da autorização do mesmo para fazer essa exposição e então realizar o procedimento. Nós vamos utilizar luva de procedimento com a técnica asséptica, a gaze, micropor e o kit de curativo para auxiliar então na retirada e confecção do curativo. A utilização da máscara é importante justamente porque não podemos conversar durante o procedimento e, se isso acontecer, não podemos desprender gotículas em cima da lesão do paciente. A luva é um equipamento de proteção individual, bem como deve ser utilizada em prol do próprio procedimento. Como eu disse, devemos expor apenas o local em que iremos realizar o procedimento. Vamos seguir, então, abrindo o kit de curativo, em que eu mencionei que é composto por 4 tipos específicos de pinça e devemos, neste momento, organizar todo esse material para retirada e confecção de um novo curativo. Então, fazer a abertura dos materiais sempre colocando dentro do nosso kit de curativo, cujo interior está estéril, portanto, não devemos, a partir do momento que abri-lo, não podemos tocá-lo. Nesse momento, a gente precisa organizar as pinças de maneira que não haja o toque da luva dentro desse campo. E, com a ajuda de uma das pinças, nós vamos organizar a disposição das pinças para facilitar o processo do desenvolvimento, então, do curativo. Como eu disse, são duplas de pinça, então nós vamos separar sempre a Kelly junto com a anatômica e a kosher junto com a dente de rato, porque elas são utilizadas em duplas e cada dupla tem a sua finalidade. Feito isso, nós vamos prosseguir com a retirada do curativo anterior, com o auxílio, então, da dente de rato e da kosher. Em alguns momentos, vai ser necessário umidificar com soro fisiológico quando for difícil de retirar esse curativo. Quando não, somente com o auxílio da pinça. Agora nós vamos fazer a limpeza da lesão, com o auxílio então da anatômica e da Kelly, vamos então umedecer a gaze e então fazer a limpeza dessa incisão cirúrgica, que é uma ferida limpa. O centro dessa lesão, ela deve sempre ser prezada, porque como estamos lidando com uma ferida limpa, ela não tem processo inflamatório, não tem processo infeccioso, portanto, não tem micro-organismos capazes de produzir a infecção. Então, sempre vamos limpar do centro dela para fora. Consideramos sempre que o centro dela está mais limpo do que as bordas.
então devemos passar por este procedimento, tá? Do centro para as bordas. A limpeza deve ser feita somente com soro fisiológico, uma vez que não há nenhuma sujidade aparente. Feito, então, a limpeza, nós devemos secar, sempre utilizando os lados diferentes da gaze, para que eu não leve um micro-organismo de uma região para outra. Manter sempre muito seca essa incisão. É uma incisão cirúrgica, vai acontecer, né? Vai ter a umidade que é própria do tecido, do tegumento, né? Da pele do paciente. Entretanto, eu não posso manter úmido, ou seja, não pode haver presença de soro fisiológico molhando esse curativo, tá? Nós vamos prosseguir realizando a cobertura desse curativo com gás estéreo, com ao auxílio das pinças, sem utilizar nenhuma outra substância, seguida da fixação com microporo. É uma extensão pequena, portanto, não há necessidade de uma quantidade muito grande de microporo. Deve-se deixar, então, uma região para fazer a identificação desse curativo posteriormente, com relação à identificação da hora da realização, bem como o profissional responsável. Veja que é um curativo, então, semi-oclusivo. Apenas as bordas foram, então, fixadas e o centro desse curativo permanece apenas com a gaze. Finalizada a fixação, é importante identificar esse curativo com data e nome do profissional responsável pela técnica, considerando que a realização do curativo deve haver uma frequência estabelecida na prescrição de enfermagem e, portanto, essa identificação ela é fundamental, bem como a anotação em prontuário em relação aos materiais utilizados e o profissional responsável. Quero que você me acompanhe no quadro. Portanto, não devemos comprimir demasiadamente os curativos com atadura ou esparadrapos, justamente porque a gente tem que permitir uma boa circulação do local. Devemos sempre trocar os curativos úmidos quantas vezes forem necessários, porque a umidade deve ter um equilíbrio, não podemos deixar que haja uma umidade excessiva, tá? O mesmo procedimento com relação às trocas devem ser adotados em relação à roupa de cama. Quando houver, então, presença de secreção, não devemos deixar nunca a roupa de cama, os lençóis, com sujidade aparente. Quando o curativo da ferida for removido, a ferida deve ser inspecionada quanto aos sinais flogísticos. O que são os sinais flogísticos? São presença, então, de avermelhamento, ou seja, um rubor na região, presença de edema, ou seja, inchaço, bem como calor local, que são sinais característicos de um processo inflamatório. Processo infeccioso tem relação com presença de secreção e geralmente está associado a sinais de infecção em conjunto, que é o calor, o rubor, hiperemia e a presença também de edema, ou seja, inchaço em algumas situações. A troca do curativo deve ser prescrita de acordo com a avaliação diária da ferida e deve estar descrita na prescrição de enfermagem,
devemos fazer a desinfecção da bandeja, do carrinho ou mesa auxiliar após a execução de cada curativo e devemos manter o soro fisiológico na concentração de 0,9% dentro do frasco de origem, desprezando o restante em caso de sobra. Na técnica que nós utilizamos, não foi utilizado um soro com frasco muito grande. Por levar em consideração que a lesão, né, era uma incisão cirúrgica, não era de grande extensão, portanto, não havia necessidade de uma quantidade muito grande de soro. Haveria um desperdício exacerbado para a realização desse curativo. Entretanto, quando houver feridas com extensão maior, ou então necessidade de utilizar jatos de soro, é necessário, então, fazer a realização de uma quantidade maior. Depende muito da finalidade. Quero que você me acompanhe no quadro. Nós vamos agora prosseguir falando do curativo oclusivo em lesão exudativa e também falar sobre a coleta de material para análise laboratorial. Portanto, os materiais utilizados para essa técnica serão a água ou detergente toalha, bandeja, os EPIs já mencionados anteriormente, gás estéreo, solução fisiológica, agulha, micropor, frasco coletor e lâmina de bisturi ou tesoura. Para falar de lesão exudativa, nós precisamos falar de uma sequência para a realização desse curativo, que é a limpeza, basicamente, que nós realizamos na ferida limpa também. Entretanto, o diferencial da lesão que nós consideramos exudativa, infectada, necessita, em alguns momentos, do processo de desbridamento, que é a retirada de materiais, de tecidos, que não são favoráveis para o processo cicatricial. Então, nós vamos aprender também em relação a esse desbridamento, quais são os materiais, né, as substâncias utilizadas para a realização desse desbridamento e quando fazer uso dele. E a cobertura necessária para a realização do curativo. Quando nós temos lesões exudativas, ou seja, são lesões que estão eliminando uma quantidade de secreção, ou seja, líquido, nós precisamos pensar que pode haver vários tipos de fluidos, ou seja, vários tipos de líquido que pode ser extravasado. Dentre os líquidos, nós temos o seroso, que é um fluido de coloração transparente, ou levemente amarelada, de consistência líquida e aquosa, encontrado geralmente em lesões limpas. O líquido seroso tem característica, né, de ter presença do plasma, que é a porção líquida do sangue. Já o sero hemático é um fluido aquoso, entretanto, tem coloração rosa ou avermelhado claro, justamente pela presença de sangue hemático, tá? É uma secreção, então, fluida por conta de ser serosa, entretanto, tem uma coloração avermelhada justamente pela presença de sangue. Já o líquido, né, o conteúdo hemático, tem uma coloração de vermelho intenso, compatível com sangue venoso. Então, é quando há um sangramento ativo na lesão, tá? E ele acaba sendo mais intenso justamente porque é uma quantidade maior de sangue do que fluido seroso. O pio hemático é um fluido espesso de coloração esbranquiçada e ou amarelada, podendo chegar a apresentar uma coloração esverdeada com presença de sangue. Portanto, nós já temos nessa situação uma presença significativa de sangue, entretanto, eu já tenho um fluido amarelado ou esbranquiçado característico de processo infeccioso.
Já o fluido purulento é um líquido que é espesso, esbranquiçado, não há presença de sangue e caracteriza processo infeccioso. Então, nós estamos diante de uma lesão infectada e, portanto, é preciso tomar algumas medidas mais adequadas, mais específicas para esse tipo de lesão. Como eu disse, existem substâncias que podem ser utilizadas para facilitar o processo de cicatrização e combater o processo infeccioso. Portanto, nós temos diversos materiais que podem ser utilizados nessas situações. Dentre eles, nós temos o hidrogel, nós temos o alginato de cálcio, o hidrocoloide extra fino, nós temos o hidrocoloide gel, que podem ser utilizados para a realização do desbridamento autolítico. Esse desbridamento vai ser a retirada de uma camada de tecido que é inviável, um tecido morto, e precisa ser liquefeito, ou seja, esse tecido precisa ser desfeito. Tá? E aí nós utilizamos esses tipos de materiais justamente para auxiliar nesse desbridamento que nós chamamos de autolítico. Enquanto que, por exemplo, a papaina e a colagenase, por exemplo, é utilizada para o desbridamento que nós chamamos de desbridamento químico. Esse desbridamento químico, ele faz parcialmente o mesmo efeito do desbridamento autolítico, entretanto, o próprio nome diz, é químico. Ele vai degradar o colágeno dos tecidos por meio de enzimas, no caso a enzima da papaina, fazendo com que esses tecidos eles se desintegrem, então sejam retirados da lesão. Tá? Então, são materiais que podem ser utilizados para desbridamento, tá? Enquanto que os produtos como gaze não aderente, atadura de rayon, são utilizados para facilitar o processo do curativo, de modo que, quando eu vou colocar uma gaze seca, essa gaze não fique aderida às estruturas teciduais da minha lesão. Portanto, a gaze não aderente e a atadura de rayon são películas de gaze extremamente finas, que são lubrificadas por diversas substâncias, justamente para facilitar o descolamento do curativo secundário, da cobertura da gaze. Por quê? Quando eu tenho uma lesão com vários tecidos e eu coloco uma gaze seca, vai ficar por muito tempo, e quando eu for realizar um outro curativo e for necessário retirar o antigo, pode acontecer de quando eu retirar, eu tenha a retirada também de tecidos saudáveis e, portanto, eu vou retardar o processo cicatricial. A atadura de rayon, ela tem um custo muito alto, entretanto, é muito utilizada em alguns casos em que eu não tenho uma lesão muito infectada, é uma lesão que tem uma grande quantidade de tecido saudável, tecido viável e, portanto, eu preciso manter esse tecido e favorecer o processo cicatricial. Então, eu quero que você entenda que são gases extremamente finas, lubrificadas geralmente com algum tipo de substância oleosa, para facilitar então o processo da retirada do curativo para a confecção de um novo. Vamos de volta ao quadro. Nós temos também ácidos graxos essenciais, que nós chamamos de AGE,
O AGE é muito utilizado em tecido íntegro, ou seja, em borda das lesões exudativas, justamente porque ele é um óleo, tá? Ele é um óleo que acaba protegendo e hidratando a pele que está saudável, que há integridade, correto? Então, nós utilizamos nas bordas para que a umidade desses outros tipos de substância, como papaína, o hidrogel, não estabeleça uma umidade excessiva e não haja destruição da borda e do tecido que está saudável. O curativo absorvente com prata e o carvão ativado é muito utilizado em lesões que são extremamente exudativas, porque eles servem como esponjas, eles vão absorver a quantidade excessiva produzida por essas lesões, mantendo uma umidade adequada para o processo cicatricial e não favorecer ainda mais a umidade e a alteração negativa, né, da interrupção do processo cicatricial dos tecidos que são considerados saudáveis. Portanto, nós temos aí são outros elementos que devem ser utilizados, considerando que existe uma lesão, então, diferente de uma limpa, né? Eu tenho quantidade muito grande de micro-organismo, eu tenho processo inflamatório infeccioso já instalado e eu preciso avaliar quais são as estruturas que eu vou encontrar nessa lesão para definir qual é a substância mais adequada para cada tipo de lesão. Portanto, nós vamos realizar neste momento a técnica da realização do curativo em lesões exudativas. Nós vamos utilizar, então, basicamente os mesmos materiais do outro tipo de curativo, né, do curativo limpo. Basicamente, então, luva de procedimento com a técnica asséptica, kit de curativo, soro fisiológico, gás estéreo. E nós vamos também realizar nesse procedimento coleta de material para análise. Então, em alguns momentos é necessário coletar um fragmento da lesão, ou seja, parte tecidual que está morta, para fazer uma análise laboratorial e avaliar se existe micro-organismo, quais micro-organismos estão presentes, para eu definir qual é o curativo mais indicado e as substâncias que melhor, então, vão facilitar no processo cicatricial. Neste momento, então, é importante abrir o kit de curativo com a técnica asséptica e, então, organizar o seu campo da realização do curativo, alternando as pinças de maneira a facilitar o processo da retirada do curativo e da confecção do novo. Mesmo procedimento do outra técnica de curativo de lesão limpa. Então, nós vamos abrir o pacote de gás estéreo na técnica asséptica e dispô-lo no centro do nosso kit de curativo. Nós vamos utilizar soro fisiológico numa concentração de 0,9% nessa situação. Nesse momento, não vamos exercer nenhuma força, nenhum jato para desprender nenhuma quantidade de tecido, tá? Nós vamos retirar um fragmento e posteriormente realizar o curativo. Para a retirada desse curativo, como não temos atadura de rayon,
e a gaze está seca e estamos realizando o curativo, né, lidando com uma lesão exudativa, é necessário umidificar esse antigo curativo para facilitar a retirada do mesmo. Então, com o auxílio da dente de rato e da kosher, nós vamos retirar esse curativo anteriormente umidificado, para que ao retirar eu não tenha a retirada de nenhum tecido e muito menos provocar nenhuma lesão no paciente. O uso de esparadrapo deve ser evitado na realização dos curativos, uma vez que ele tem uma aderência muito intensa na pele e ao retirar com frequência o esparadrapo da pele pode causar lesões. Vamos retirar a última gaze. Então, nós temos a exposição dessa lesão. Essa lesão em específico é a lesão, então, em região sacral do paciente, na região do cóccix. É importante realizar a medição dessa lesão em termos de largura, comprimento e também, em alguns casos, de profundidade. Quando houver escavação, ou seja, a lesão for profunda, para eu avaliar diariamente a evolução ou não do processo cicatricial. Nós vamos utilizar um frasco coletor estéril para que a gente consiga coletar o material para análise laboratorial. Essa retirada pode ser realizada por meio de lâmina de bisturi ou uma tesoura estéril. Portanto, eu vou escolher o tecido em que eu vou retirar e então fazer a retirada com o auxílio da lâmina de bisturi. Esse tecido precisa estar desprendido, tá? Para não provocar sangramento e você não fazer a retirada de um tecido saudável. Na sequência, você vai inseri-lo no frasco coletor estéril e posteriormente identificá-lo. Mas feito isso, você irá prosseguir com o curativo com o auxílio da pinça anatômica e da Kelly. Primeiramente, a sequência é a limpeza, seguida da secagem e depois nós vamos escolher uma substância adequada para esse tipo de curativo. Veja que é uma lesão, então, que aparentemente temos tecido de granulação, entretanto, as bordas se mantêm um pouco maceradas, ou seja, há uma umidade excessiva e pode prejudicar o desenvolvimento cicatricial. E em alguns momentos nós temos tecidos que estão desvitalizados. Não é possível visualizar com clareza, mas existem tecidos desvitalizados. Então, nós vamos realizar a limpeza com soro fisiológico, sempre utilizando diversos lados da gaze. É importante lembrar que a borda ela está menos contaminada que a região central dessa ferida, né? É uma ferida contaminada, tem exudato, tem diversos micro-organismos, portanto, a ordem deve ser de fora para dentro, diferente de uma lesão limpa. Então, o centro está muito mais contaminado, então eu não posso espalhar essa contaminação para as bordas, eu tenho que fazer o sentido contrário, das bordas para o centro. Feito toda essa limpeza, nós precisamos continuar por meio da secagem dessa lesão. Sempre utilizando vários lados da gaze.
fazer a secagem correta para não deixar úmido. Lembrando que é uma lesão exudativa, então vai haver muita quantidade de exudato, de líquido. A substância utilizada para essa situação vai ser a papaina, tá? Portanto, eu vou desprezar a quantidade inicial do frasco e então aplicá-la a gaze para então aplicar na lesão apenas nas regiões em que houver tecidos desvitalizados, ou seja, tecidos mortos, evitando extrapolar para as bordas, sempre secando quando houver extravasamento para as bordas. E então a aplicar ácido graxo essencial, que é o AGE, nas bordas, justamente porque é uma composição oleosa e vai impedir que haja o extravasamento da papaina ou qualquer outra substância que provoca desbridamento para as bordas que estão saudáveis. Vamos dar continuidade com a sobreposição de gases estéreis, sempre com o auxílio das pinças. E então a fixação do curativo. Sempre em região de borda, nós vamos deixar o centro apenas com a sobreposição de gases, justamente para favorecer o processo, então, de umidificação de uma maneira equilibrada, que não haja nem excesso e nem ressecamento. Feito isso, é importante, assim como a lesão limpa, é importante fazer a identificação do profissional e também do dia e horário em que foi realizado esse curativo, justamente por conta de todos os aspectos mencionados anteriormente com relação à prescrição e ao desenvolvimento dos cuidados. Portanto, eu quero que você me acompanhe no quadro. Nós temos, então, que para escolha de um curativo adequado, é essencial uma avaliação criteriosa da ferida e o estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem, levando em consideração que deve haver presença de tecido inviável, como, por exemplo, a necrose, que são presença de células mortas que estão ressecadas e, portanto, elas formam uma camada espessa e rígida, bastante seca, embora embaixo dessa camada haja uma quantidade muito grande de exudato e pode haver até uma profundidade maior dessa lesão. Existe também os tipos de tecido inviável, que é representado pelo esfacelo, ou que nós também chamamos de fibrina, que nada mais é do que o resultado da coagulação de sangue que possui proteínas, uma proteína que chama fibrina, fibrinosa, e com a junção e atividade das plaquetas no momento da coagulação, existe um processo aí de formação de um tecido mole, entretanto desvitalizado. Ele acaba desvitalizando o tecido que está saudável. E com o auxílio da proliferação de bactéria, essa quantidade de tecido acaba aumentando de maneira significativa. Esses dois tipos demandam desbridamento, tá? Então, é necessário que haja, então, um desbridamento, ou seja, a retirada desse tecido que é inviável, ou de maneira autolítica, ou química, ou até mesmo por meio da retirada com o auxílio de um bisturi ou então um procedimento cirúrgico, no caso da necrose, tá?
Entretanto, existem os tecidos viáveis, que é o tecido de granulação, que representa a terceira fase do processo cicatricial, que é a fase proliferativa, em que você tem a regeneração epitelial. Entretanto, né, há uma evolução para o tecido de epitelização, que é a finalização do processo cicatricial, em que já se tem a cobertura praticamente que total da epitelização e acontece o momento da epitelização, a cobertura e a fase de remodelagem do tecido do paciente. Entretanto, pode haver uma hipergranulação, ou seja, uma quantidade excessiva do processo cicatricial que acaba sobressaindo em relação ao nível da pele, prejudicando assim o processo da epitelização, que é a próxima fase, tá? Cuidados que nós deveremos ter. Quando há um processo de infecção, nós temos o intuito de utilizar curativos que promovam o desbridamento. Então, vai utilizar substâncias para fazer o desbridamento químico ou autolítico. Entretanto, se você utilizar uma quantidade muito grande, vai haver maceração. As bordas, veja essa lesão, ela está macerada, ela está esbranquiçada por conta da excessividade de umidade. É que nem quando a gente fica muito tempo na piscina, os nossos dedos começam a ficar enrugados. É a mesma coisa. Se você mantém um curativo extremamente oclusivo, com uma quantidade excessiva de substâncias para desbridamento, ele vai começar a macerar, ele começa a provocar um processo de alteração dessa pele saudável, de maneira que ela começa a perder as suas funções e então pode promover até a morte celular desses tecidos. Em relação à técnica, é importante pensar que em lesões limpas, a limpeza deve ser sempre do centro, que está menos contaminado, para a região mais externa, que consideramos mais contaminada. Ao passo que na ferida contaminada, nós devemos pensar que o centro ele está mais contaminado do que em relação às bordas. Portanto, a limpeza deve seguir de fora para dentro. Essa é a direção correta da realização desses curativos, tá? Portanto, nós aprendemos como se realiza a limpeza em feridas limpas e contaminadas, bem como a coleta de material para análise laboratorial e microbiano. Entretanto, alguns pacientes fazem uso de catéteres venoso central, que é a inserção de um catéter para administrar medicamentos e, portanto, você tem a ruptura da integridade da pele. E, então, pode haver ali um processo de contaminação, um processo infeccioso, porque a nossa pele contém micro-organismos. Quando você perfura a pele, você está estabelecendo um contato do meio interno com o meio externo. Se você não mantém limpa a região desse local de inserção, as bactérias podem colonizar esse catéter e então migrar para a parte interna, né, da pele do paciente, provocar um processo inflamatório e infeccioso. Portanto, a técnica e os materiais utilizados são diferentes. Eu quero que você me acompanhe. O curativo em catéter venoso central, nós vamos utilizar basicamente os mesmos materiais. Então, bandeja, kit de curativo estéreo, gases, soro fisiológico, solução antisséptica, aí que está a diferença. Nós vamos utilizar soluções antissépticas, que é ou PVPI, que não está muito em uso, porque atualmente nós utilizamos mais a clorexidina. Entretanto, nós vamos utilizar clorexidina alcoólica quando se tratar de curativo de catéteres venosos ou, como nós vamos ver adiante, curativo em região de dreno. Além de micropor,
luva de procedimento e, é claro, nesse caso, catéter venoso central. A cateterização venosa central, ela proporciona acesso mais seguro à circulação sistêmica e permite que a administração de medicamentos possa ser realizada em veias de grande calibre, quando o paciente está instável ou quando o paciente não tem condições de acesso venoso periférico, que é principalmente realizado em membros superiores, e então se sugere e indica a realização de inserção desse catéter por meio de veias mais calibrosas. Tá? Então, nós podemos ter aqui na jugular interna, podemos ter na subclávia ou em região da virilha, que é a femoral. Tá? Entretanto, geralmente, nesses casos, utiliza-se muito medicamentos, por exemplo, sedações, medicamentos quimioterápicos ou medicamentos que, quando extravasam, podem lesar os tecidos, tá? Então, não é indicado que se faça em acesso venoso periférico, porque o acesso é muito superficial. E esse daqui, ó, ele é mais profundo. Então, a ocorrência de extravasamento é muito menor nessas condições. Portanto, é um procedimento realizado pelo profissional médico, porque há necessidade de anestesia local, né? Vai haver a implantação de um catéter em veias de calibre bastante espesso, grande, portanto, a necessidade de anestesia. Esse procedimento é realizado pelo profissional médico. Entretanto, aluno, os cuidados em relação a esses tipos de cateterismo é realizado pela equipe de enfermagem. Portanto, o curativo é um desses cuidados e a técnica precisa ser realizada pelo profissional enfermeiro. Portanto, nós vamos realizar essa técnica e eu quero que você me acompanhe. Ó, eu já retirei o curativo anterior. Nós vamos então fazer a limpeza da inserção desse catéter, tá? Esse catéter está inserido na subclávia, ó. Nesse caso, ó, eu estou utilizando a luva de procedimento, luva estéreo associada ao kit de curativo. Então, em uma das mãos, né, eu tô com a técnica asséptica e, portanto, eu posso fazer o contato com a gaze, tá? Lembrando que é necessário que haja, então, a aplicação da clorexidina alcoólica na inserção e, posteriormente, realizar a fixação desse curativo. Lembrando que é um curativo que possui sutura realizada pelo médico e a fixação precisa ser bem feita para que não haja exteriorização desse catéter. É um catéter que está inserido em uma veia muito calibrosa e, portanto, ele não deve ser extraído. O seu posicionamento deve ser correto justamente para que a administração de medicamentos e a avaliação da pressão venosa central seja realizada de maneira adequada. A identificação também é realizada nesse tipo de curativo, tá? Entretanto, não é necessário que você faça o uso dos dois materiais, tá? Se você optar pelo kit de curativo, não há necessidade alguma de colocar a luva estéreo. Uma vez optado pela realização com a ajuda de uma outra pessoa e você quiser fazer a utilização dessa luva estéreo, é possível realizar, tá? Mas a gente sempre tem que prezar pela otimização dos recursos materiais. Quero que você me acompanhe no quadro. Nós precisamos lembrar que o catéter venoso central, ele pode se apresentar de diversas formas.
Portanto, nós temos o catéter de monolumen, que tem uma via só, duplo lumen e triplo lumen, de acordo com a necessidade. Quando o paciente está usando diversas drogas, é importante que ele utilize vários tipos de via, né? Então, veja aqui, ó, um catéter de monolumen, você percebe que o lumen, ou seja, a abertura dele é muito maior do que a de duplo e a de triplo. Ó, isso aqui é uma visão dentro desse catéter, é um corte. E aí a gente está vendo exatamente a perfuração desse catéter, tá? Nesse sentido, então, a gente precisa pensar que ao administrar um medicamento, a gente também precisa se atentar. O orifício aqui da de triplo lumen é bem menor do que a de monolumen, então até no momento da aplicação a gente precisa pensar nisso. Na realização do curativo, isso não leva muito em consideração. Por quê? Porque o foco está aqui na inserção do catéter, tá? Nós temos, então, que esse tipo de curativo pode ser realizado por meio de gás e micropor, e também temos curativos com impregnação de clorexidina, ó, que minimiza a proliferação de bactérias nessa região da inserção do catéter, correto? Entretanto, esse curativo tem um custo muito alto e, portanto, nem todos os estabelecimentos possuem esse tipo de material. Pode-se utilizar apenas o filme transparente para fixação e para realização do curativo. Portanto, nós temos vários materiais que podem ser utilizados. Existe também o catéter, né, que nós chamamos de catéter central de inserção periférica, que nós chamamos de PIC. Esse tipo de catéter tem incisão periférica, entretanto, tem inserção periférica, entretanto, o posicionamento é central. Nós vamos utilizar os mesmos materiais, mas a diferença é que ele é introduzido em região periférica, ou seja, membros superiores, como os braços, para introdução desse catéter no posicionamento aqui central, tá? Ele perpassa pelas veias de baixo calibre até atingir veias de grosso calibre, por exemplo, aqui a veia cava superior, e atingir, então, o átrio direito, que é uma porção do coração. Esse tipo de procedimento pode ser realizado pelo enfermeiro quando ele passa por capacitação e especialização, porque você não tem inserção direta de veias de grosso calibre, como é o caso do acesso central realizado pelo médico, que a inserção é aqui em jugular interna, subclave, que vai direto aqui na cava superior, tá? Você tem, no caso do PIC, a inserção periférica em veias que são de calibre menor. Então, esse procedimento deve ser realizado pelo enfermeiro. E o curativo também deve ser feito pelo enfermeiro. Nesse caso, nós vamos então desenvolver o curativo com a impregnação da clorexidina, que eu disse que tem um alto custo, mas que a sua utilização é muito indicado justamente porque ele reduz muito o processo infeccioso no local da inserção desse catéter. Eu quero que você acompanhe. Então, nós temos aqui o PIC, tá? Monolumen. Nós vamos utilizar clorexidina alcoólica no local. Fazer, então, a limpeza. Depois da aplicação, é sempre importante manter, então, o local da incisão limpa, sempre do centro para as bordas. Então, nós vamos seguir com a aplicação de um curativo bastante específico, que tem a impregnação, tem um gel de clorexidina
que auxilia no processo de redução da proliferação microbiana. É bem simples, está bem indicado. Então, ó, nós temos a retirada da película externa. Não vamos tocar dentro, né, desse curativo. As bordas permanecem protegidas. Então, nós vamos posicionar a placa de clorexidina na inserção desse catéter, justamente porque a sua atividade deve ser nessa localização. É preciso fazer o reposicionamento do catéter após a colocação. Ó, veja que a placa está exatamente em cima da inserção. Nós vamos seguir, então, retirando o restante do curativo. Ó, ele é feito justamente para que você não entre em contato com a região interna do curativo. Então, a retirada dessas partes das bordas é feita de maneira, então, bastante fácil e que não tem o contato interno. Essas bordas que foram retiradas contêm alguns adereços, alguns acessórios importantes para colocação, para finalização do curativo. Então, você tem aí a parte que deve ser fixada na região superior desse curativo, de modo a que você vede totalmente o acesso a esse curativo, tá? Então, você faz a vedação superior e inferior desse curativo. Ó, retire o restante das bordas. E então, você tem a fixação total desse catéter e também a vedação. Agora, é importante identificar o profissional que realizou, bem como data e horário. Um aspecto importante é, às vezes, fazer a fixação aí da região, dessa parte mais distal do catéter, para ele não ficar solto, ter perigo de ser tracionado, ser retirado, enroscar em algum outro local. E então, ó, nós temos o curativo realizado de maneira com a técnica asséptica e extremamente seguro para o paciente. É um curativo que, se houver a possibilidade de utilizar, é muito indicado justamente por conta da sua finalidade. Quero agora que você me acompanhe no quadro. Aqui nós temos a imagem da inserção de um catéter de inserção periférica. Veja que está próxima à região antecubital, tá? Mais acima. E, portanto, ó, não há sutura, porque quem passa é o enfermeiro e nós, nesse procedimento, nós não podemos realizar a sutura. Então, o catéter, ele precisa ser bem fixado, senão ele vai ser facilmente retirado. Agora, nós vamos prosseguir falando do curativo oclusivo em dreno de Penrose, que é um dos tipos de dreno que nós utilizamos em várias situações aí de procedimento cirúrgico. Nós vamos utilizar bandeja, kit de curativo, gás, soro fisiológico. Assim como o catéter venoso central, nós também vamos utilizar, nesse caso, solução antisséptica. E a solução utilizada é clorexidina alcoólica, além de micropor, luva de procedimento e, é claro, dreno de Penrose. Nós temos vários tipos de dreno em termos de comprimento e também em relação ao lúmen, tá? A exteriorização desse dreno é indicada para drenagem de secreção, tá? Está indicado quando o volume de secreção ele acaba sendo necessário para fazer extravasamento,
às vezes de um sangramento, de líquido. E aí o que acontece? Eu preciso de auxiliar o extravasamento dessa quantidade de líquido. Nós temos vários tipos de tipos de dreno. Nós temos tubos de silicone, nós temos o penrose que tem uma flexibilidade menor, uma flexibilidade maior, ele é bem flexível, enquanto aqui, ó, que os drenos de silicone eles são mais rígidos. Por exemplo, aqui o dreno de tórax é um exemplo, e aqui dreno que tem a capacidade de sucção, ele exerce um processo aí de sucção justamente para fazer a retirada da quantidade de líquido. Tá? Aqui nós temos um Portovac. Bom, os drenos são tubos ou materiais colocados no exterior da ferida ou cavidade, visando permitir saída de fluidos e também, gente, de ar também que pode ser produzido em decorrência do processo cirúrgico. A utilização desses drenos é indicada em cirurgias que drenam por sistema fechado, como cirurgias gerais, ortopedia, cirurgias plásticas, entre outras, ou sistema aberto também, que é o caso que nós vamos ver. Cuidados com esse tipo de dispositivo: observar a drenagem e formação de fibrina ao redor do dreno, fazer limpeza com técnica estéril, solução salina, mobilizando e tracionando o dreno a critério do cirurgião ou do médico, verificar fixação externa do dreno com a pele e utilizar bolsa coletora em casos em que haja drenagem de grande quantidade de líquido, então seja necessário fazer a drenagem. Aqui nós temos algumas imagens do procedimento da colocação do dreno. Então, esse dreno geralmente ele é fixado e posicionado de maneira que facilite aqui a retirada, a drenagem de líquido. Portanto, nós vamos ter a exteriorização de parte desse dreno. E é nessa localização que nós vamos proceder com a realização do curativo. Portanto, nós vamos acompanhar agora a técnica da realização do curativo em casos em que haja necessidade da utilização do dreno de penrose. Mais uma vez, nós temos aí a utilização dos mesmos materiais. Como nós vamos utilizar a técnica asséptica, nós vamos então fazer uso da luva de procedimento. Ó, a abertura com a técnica então asséptica. A disposição das pinças, da mesma maneira como das outras vezes. E basicamente nós vamos utilizar as mesmas técnicas do catéter venoso central, até mesmo em termos de substância, de solução, que no caso é a clorexidina alcoólica. Por que a clorexidina alcoólica? Justamente porque ela previne, ela é um antisséptico e ela reduz a proliferação bacteriana no local da inserção do catéter e, nesse caso, do dreno. Como eu disse, o dreno de penrose é um dreno bastante flexível, tá? Portanto, a gente tem que tomar bastante cuidado durante o curativo para que ele não seja extraído, para que ele não seja retirado durante o procedimento. Em alguns momentos, em algumas vezes, vai haver a fixação de um alfinete na parte externa desse dreno. Entretanto, muitas das vezes não há, então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso.
Vamos fazer a limpeza por meio do uso da solução fisiológica na concentração de 0,9%. Secagem, sempre utilizando movimentos semicirculares com diversos lados da gaze. E então nós vamos prosseguir realizando o curativo. Quando houver uma quantidade pequena de exudato, não há necessidade da realização da quantificação, ou seja, de quantificar, mensurar em ml a quantidade de líquido que está sendo extravasada. Então, nós vamos prosseguir realizando o curativo, né? Apenas a cobertura desse dreno com gaze. No próximo procedimento, você vai entender de que maneira nós podemos realizar a coleta desse líquido quando houver o uso do dreno de Penrose ou qualquer outro dreno que não seja de sistema fechado. Então, nós finalizamos a fixação. Vamos prosseguir com a identificação novamente do curativo e então finalizamos aí o curativo. Quero que você me acompanhe no quadro. Nós temos então aqui basicamente a realização do curativo. Precisamos tomar cuidado para não retirar esse dreno, tá? E geralmente, não tantas vezes, mas em alguns casos, há aí a utilização de alfinete justamente para impedir que esse dreno seja empurrado para dentro, uma vez que nós temos que tomar cuidado não só para ser exteriorizado, como entrar, então, na lesão, tá? Em alguns momentos ele é fixado, e na região mais proximal e em outras vezes na região distal. Então tem que ficar bastante atento à maneira como é fixado esses drenos, depende muito do cirurgião. Agora, quando houver uma quantidade excessiva de secreção e houver a necessidade, então, da realização, da quantificação desse líquido, é necessário que a gente faça uso da bolsa coletora. Mas de que maneira nós vamos fixá-la a esse dreno? Vamos ver agora. Quando houver a necessidade da realização da quantificação, nós vamos utilizar bolsas coletoras. Essas bolsas, geralmente, elas já vêm com uma parte adesiva, com um orifício. Em alguns casos, é possível ajustar esse orifício ou não. Nós vamos, então, posicionar o dreno dentro dessa bolsa coletora e, então, aderir a parte adesiva à pele do paciente. É importante sempre lateralizar esse dreno, né, essa bolsa, justamente porque a posição mais utilizada pelo paciente é a posição deitada. Então, se eu deixo lateralizada, facilita o escoamento do líquido e então você não tem aí um extravasamento na pele, por exemplo, do paciente ou na cama. Tá? Agora, se o paciente ficar muito tempo sentado ou tem capacidade de deambular, aí é preciso avaliar se deve ficar lateralizado ou então na posição vertical. Tá? Quero que você me acompanhe no quadro. Nós temos aqui a imagem, então, da inserção da bolsa coletora no dreno de Penrose em região umbilical, com uma secreção ocério-hemática, é líquida, mas tem presença de sangue por conta da coloração vermelho claro.
e uma grande quantidade de exudato a ponto de haver a necessidade de quantificação. Cuidados em relação a essa técnica. Identificar sempre o curativo com o nome do profissional, data e a hora que foi realizado. Na ausência de bandeja de curativo, usar então luva de procedimento para retirar o curativo anterior e luva esterilizada para a realização de um novo curativo na técnica estéreo. Observar características da ferida e da pele adjacente, ou seja, a presença de abscesso, em que você tem uma proeminência da pele referente a um processo infeccioso e associado a uma infecção e inflamação. E levando sempre em consideração a fase do processo de cicatrização em que a ferida se encontra para registrar em prontuário e ser avaliado pelo enfermeiro diariamente em relação à evolução ou não desse curativo, dessa incisão e da permeabilidade deste dreno. Então, essa aula prática, você aprendeu diversas técnicas relacionadas a curativos, desde curativos em regiões limpas, em feridas contaminadas, as soluções que devemos utilizar em cada situação, bem como os tecidos que podemos encontrar e quando houver a presença de catéter venoso central ou dreno cirúrgico, qual o curativo e as soluções que devemos utilizar. Lembrando que nesses dois últimos casos, a solução indicada é clorexidina alcoólica, enquanto que na lesão limpa, apenas soro fisiológico, e na exudativa, na contaminada, infectada, nós devemos avaliar os tecidos presentes e quais soluções mais indicadas para esses tecidos. Espero que eu tenha contribuído para o esclarecimento desse conteúdo para você e que você tenha um ótimo desenvolvimento de aula prática no laboratório junto dos seus colegas. Eu te espero na próxima aula prática. Até lá!